Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Que bom novamente estar de volta para este momento tão importante na vida de cada um, na vida de cada uma. Momento importante para a nossa paróquia Serra. E nos alegramos com a vinda e a participação de cada um e de cada uma de vocês aqui. Na quarta-feira passada, eu tinha um compromisso. Participei de um seminário também muito importante, um seminário com todos os nossos orientadores e orientadoras do culto infantil, do nosso sínodo, também da nossa paróquia, e era no mesmo horário, por isso não tivemos a live na quarta-feira passada. Final de semana, nosso culto foi gravado, disponibilizado para vocês, mas hoje estamos aqui de volta, ao vivo e a cores, para trazer uma reflexão para vocês, né? Louvor e muita oração e no final também uma bênção. Bem-vindos e bem-vindas, assim nós cantamos e nos alegramos, mas antes quero novamente colocar aqui o nosso convite. Então eu coloquei aqui o símbolo da Juventude Evangélica da ISLB, JE, porque hoje é o Dia Nacional da JE em nossa ISLB. Então, por isso que eu coloquei esse símbolo para que a gente também lembrasse. E essas avezinhas, que vocês conhecem, é uma técnica de dobradura, e elas também foram no convite por causa que foi o símbolo e a temática do culto do final de semana passado, quando nós celebramos o Dia Nacional da Diaconia. E esta ave é o símbolo da paz, uma paz que a gente tanto almeja e deseja em meio à vida, em meio à pandemia que a gente vive. Então, assim, vocês foram contemplados com estas belas imagens. E lembremos nesta live, então, com carinho, de todos os jovens do nosso país, da nossa igreja, que hoje é o dia da JE, Juventude Evangélica. Cantamos que é graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta graça, que este amor de Deus, o Espírito reine em seus lares, onde nós nos encontramos ainda nesse processo de isolamento e de cuidado com a nossa vida. Neste sentido, queremos conhecer, né, muitos conhecem, mas alguns não, conhecer então o nosso convidado da noite, o pastor Leomar, e eu peço a ele mesmo para que se apresente. Com você, Leomar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez um grande prazer e me sinto muito honrado em ter sido convidado aí pela Paróquia da Serra a fazer com vocês esse momento de hoje à noite.
A Paróquia da Serra, particularmente, ela é muito importante para mim, porque eu trabalhei aí também durante 4 anos e meio, acho, e foi um período de muito aprendizado. A gente, quando vai seguindo a vida e olha para trás, a gente vê as coisas que aprendeu em cada lugar por onde passou. E eu sou muito agradecido por ter passado aí na Paróquia da Serra, ter convivido com muitos de vocês, porque muita coisa aí eu aprendi, e o que eu sou hoje, parte disso é dessa experiência também vivida aí, né? Hoje eu trabalho num projeto chamado Pastoral da Consolação, muitos já sabem, mas a gente sempre fala de novo, porque pode ser que alguém esteja nos acompanhando e não conhece. O projeto da Pastoral da Consolação, ela tem um trabalho nos hospitais da Grande Vitória, visitando pessoas, agora isso está bastante comprometido por causa da pandemia, e uma outra parte do trabalho dentro do albergue Martim Lutero. O albergue Martim Lutero, vocês sabem, é uma casa que acolhe pessoas de todo o estado do Espírito Santo, que fazem tratamento oncológico no Hospital Santa Rita, especialmente. E lá eles recebem comida, albergamento, terapias ocupacionais, tem assistência da assistência social, psicóloga, e também a assistência espiritual, um trabalho espiritual lá dentro, que por hora, então, eu sou responsável através desse projeto da Pastoral da Consolação. Então, mais uma vez, uma alegria estar com vocês, e queria deixar de início, assim, 2 versículos bíblicos que também abrem o nosso tema de hoje, né? Saúde em nossos tempos. Lá do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 37 e 38, que diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Erivelto. Convido, assim, para cantarmos juntos e juntas. Quem conhece a letra, não é tão desconhecido, Jesus em tua presença. Já passou lá no comecinho, mas muita gente entrou depois. Cantamos e louvamos juntos, e logo a seguir, depois então desta canção, eu passo a palavra para ti, Leomar. Pode cantar junto com a gente aqui agora.
Com você, Leomar. Saúde em nossos tempos. Talvez antes de falar sobre saúde em nossos tempos, a gente deveria tentar entender ou definir o que é saúde. E aí eu vou recorrer e relembrar mais uma vez uma definição tida como a definição do nosso planeta, a definição do mundo como saúde, através da Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde define saúde assim. Eu vou ler para vocês. Olha só. Saúde, então, abre aspas, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. E no ano de 1988, a Organização Mundial da Saúde incluiu nesta definição a palavra espiritual. Então, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Ou seja, alguém saudável não é alguém que simplesmente não tem, digamos, um problema no rim, no estômago, um câncer. A partir dessa definição, alguém que tem um problema de saúde assim, pode estar, de alguma maneira, saudável. Ele pode estar, vamos dizer, enfermo, doente, na parte física, mas ele pode estar saudável na parte mental, ou na parte social, ou na parte espiritual. Tentando entender isso um pouco melhor, né? Alguém estar enfermo, não firme, ou seja, não estar saudável na parte física, isso a gente já entende o que é, né? É algum problema aqui na matéria, no corpo. É uma vista que não enxerga bem, é um problema em algum órgão, enfim. A parte social, que é uma outra dimensão da saúde, são as nossas relações e a nossa condição social. Então, como nós estamos nos relacionando com os outros, com as outras pessoas, isto, em parte, vai definir se a gente está com saúde ou não, se a gente é saudável ou não, e também a nossa condição social. Se a gente tem acesso à comida, à bebida, né? Se a gente tem acesso às condições mínimas de dignidade humana. Então, a condição social. A condição mental
E essa, creio que tem mexido muito com a gente nesse tempo da pandemia, que é o que a gente processa, é o que a gente pensa sobre as coisas, é a forma como a gente sente as coisas que a gente está vivendo, são as nossas emoções, é a cachola. E vocês devem ter experimentado em algum momento que nesse tempo a gente fica mexido. E por fim, e não menos importante, dessa dimensão é espiritual. E aí é interessante porque, por causa da pandemia, muitos encontros não podem estar acontecendo de forma presencial. Alguns são críticos a isso, né? Outros não. Mas no meio desse tempo de tantas coisas que eu ouvi, algo me chamou a atenção neste aspecto do espiritual. E eu ouvi bastante ser dito por aí nas redes sociais o seguinte: a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja são as pessoas, né? A igreja não é aqueles tijolos lá que nos acolhem tão bem. Aquele encontro lá é importante, porque a gente encontra com outras pessoas, a gente tem um momento coletivo, comunitário, social super importante. A gente sente saudade disso, todos nós estamos sentindo saudade disso. E nos alegramos, né? E estamos torcendo para o estado do Espírito Santo sair do risco extremo para a gente poder voltar a encontrar, mesmo com ainda restrições que devem ser observadas, né? Mas a questão espiritual é uma questão muito mais da relação de cada um de nós com o divino, com o sagrado, com Deus. E aí, aquilo que está à volta, sim, é importante, mas não é decisivo nesse encontro. O que faz esse encontro com o espiritual, com Deus, de fato ter sentido, é você e Deus mesmo, é o encontro de vocês, que dignifica esse encontro, que traz profundidade, força, beleza para esse encontro. E aí vocês também já experimentaram aquilo que eu experimento, às vezes observando uma bela paisagem, ou no silêncio do nosso quintal, ou no alto de uma montanha, ou de manhã, quando eu escuto aquele primeiro canto do pássaro ao dia amanhecer, a gente, de repente, se conecta com algo que é sagrado, que é divino, que é uma relação minha, ou seja, individual, com o outro que, no entendimento aqui, é o divino, é o sagrado, é Deus. Né? Então, não se tira o valor do encontro social, mas aqui tentando entender que o nosso encontro com Deus pode ser em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Isso vai depender de Deus mesmo, se Ele quer se encontrar com a gente, e também da gente, se a gente se dispõe a isso, se a gente tira também esse momento. Então, assim, definição de saúde, saúde é essas coisas todas estarem bem. E não só o meu corpo estar bem, mas é todo esse conjunto estar bem. E a realidade, saúde em nossos tempos, os nossos tempos, eu não preciso entrar em detalhes sobre o que está acontecendo, mas assim, eu quero resumir aqui e dizer o seguinte: nós vivemos num tempo anormal. Nós vivemos num tempo atípico. Não é um tempo regular, as coisas não estão na ordem como sempre estavam. Então, não devemos esperar também que a gente fique num período excepcional, anormal, atípico, que a gente fique 100% o tempo todo. É impossível. Sabe, muitas vezes eu penso, a gente reclamava que as coisas estavam ruins, né? Mesmo tudo acontecendo, a vida levando, a gente
fazendo e acontecendo com a vida, a gente ainda reclamava que as coisas estavam ruins. Aí veio a pandemia, que nos mostrou que a coisa pode ficar bem pior. Então, esse tempo atípico não nos permite ficar 100% o tempo todo, não. Aliás, é o seguinte, alguém que nesse momento de pandemia, desde março do ano passado até agora, alguém que ficou o tempo inteiro 100%, alguém que não se angustiou em algum momento, que não se entristeceu, que não ficou entediado, que não teve medo, que não teve vontade de sair, quem não teve vontade de dar um grito, talvez esta pessoa sim precise de uma terapia, com todo respeito, entende? Porque essa pessoa está num outro mundo. Essa pessoa está num outro mundo. Ela vive alienada totalmente, né? E se eu lembro desses 2 versículos que eu li lá no início, na história de Jesus na tempestade, o barco começando a afundar, quando os discípulos vão ver então Jesus, ele está lá na popa, ele está dormindo tranquilo no barco. Bom, fazendo um comparativo nosso com esses personagens lá dessa história bíblica, definitivamente nós não somos Jesus, tá? É importante que a gente saiba que nessa história a gente não é Jesus. Nós somos os discípulos. Nós somos os preocupados que o barco vai afundar. Nós somos os preocupados de colocar comida na nossa mesa. Nós somos as pessoas preocupadas diante dos decretos, diante das regras, diante das questões econômicas que nos afligem. Nós somos os discípulos, nós somos os humanos nessa história, que vivem um momento excepcional como um barco que balanga numa tempestade tal qual na história de Jesus. Então, também não vamos exigir da gente, além daquilo que nós podemos dar da gente. A gente também tem que se entender e se aceitar como pessoas frágeis e que sofrem mesmo com as questões que nos afligem. Se vocês forem olhar o Facebook, Instagram eu não tenho, né? Eu acompanho um pouco no Facebook. Em outras redes sociais, vocês se deram conta já quantas pessoas enlutadas? Como nós podemos ficar alheios, indiferentes a tantas pessoas enlutadas que não são mais pessoas longe de nós. São pessoas perto de nós, bem perto. Pelo menos eu imagino que cada um de nós já conheceu alguma pessoa conhecida que perdeu a vida diante disso. Então, existe uma coisa que também os especialistas chamam agora de luto coletivo. Quer dizer, ele não é um luto individual, particular, meu, mas ele é um luto que me atinge, ele é maior do que eu, ele é coletivo. É aquilo que alguns usam numa outra linguagem, não se fala assim, tem uma energia negativa no ar, o nosso país está passando por uma onda negativa, ou seja, é quando algo acontece, vai contaminando as pessoas e atingindo grupos, e uma pessoa a outra, e no final a gente está dentro desse bolo, e é atingido também. Né? Então, acho que esse contexto é o que nos define um pouco. E aí, o que a gente pode fazer para ter, vamos dizer assim, mais saúde diante dessa realidade, considerando quer dizer, que a gente fica muito mais em casa, né, considerando que a gente não está podendo se reunir em festas, em reunir os amigos, como era antes, que a gente não está podendo dançar, né, que a gente não está podendo ir para um show, escutar uma música, e assim por diante. Olha que bacana, o Derli Foster, dos Estados Unidos. Um abraço, Derli. Ele é capelão hospitalar nos Estados Unidos. Eu vi agora aqui a mensagem, eu vi dar um abraço aí, né? Então, eu trouxe aqui algumas coisas que estão... aí, vocês podem procurar isso aí também nos veículos de comunicação,
no famoso Google, em tantos outros lugares, mas eu vou pincelar aqui por alto de coisas importantes nesse tempo agora, que a gente pode observar e que nos fazem bem. Talvez isso não valha tanto lá para o pessoal da roça, lá do interior, isso ainda é um pouquinho diferente lá, né? Mas algumas coisas também valem lá. A primeira coisa que a gente destaca nesse tempo, e aí nós todos aprendemos um pouco mais, né? É usar a tecnologia a nosso favor. Usar a tecnologia no nosso favor. Aí eu lembro a minha mãe, Leomar, como é que usa aqui o WhatsApp? Como é que faz isso e coisa e tal? Aí outro dia eu estou ensinando ela a fazer uma chamada de vídeo. Menina, e ela viciou nesse negócio, ela está gostando desse trem. Então, no domingo de manhã, eu acordo aqui no apartamento em Vitória, faço o meu café, pego a minha xícara e faço uma chamada de vídeo. E aí ela está lá, na mesa do café dela, lá em Santa Maria de Jetibá, na roça, né? Porque a roça hoje em dia já tem Wi-Fi. Oh, beleza, né? E aí a gente se conversa. Então, isso amenizou, apesar da gente estar distante, não podendo se reunir o tempo todo, mas podemos nos encontrar. Então, a tecnologia pode ser usada a nosso favor, claro, dentro do limite. Porque eu também acho que o excesso de tecnologia, o excesso de ficar em Facebook e redes sociais, etc., isso também é prejudicial e pode fazer mal para a nossa mente também, né? Experimenta ficar demais na rede social. No final, você nem se sente fisicamente mais bem. Então, tem um limite. Um segundo cuidado que a gente deve ter nesse tempo é em relação às informações, às notícias. Gente, se você for olhar os jornais, você tem as notícias de manhã, elas vão se repetindo no meio-dia, elas ainda vão ser pinceladas de noite, e lá perto da meia-noite ainda vão fazer uma retrospectiva das notícias do dia. Talvez ainda no outro dia de manhã vão dar uma recapitulada. E os assuntos que a gente já conhece, né? Então, assim, não é bom que a gente fique alheio, sem informação, né? Porque, meu Deus, isso também não pode. As coisas estão acontecendo e a gente não pode viver como uma bolha, como se isso não tivesse nada a ver comigo. Então, eu preciso estar atento ao que está acontecendo. Mas não ficar ligado demais nas notícias, o tempo todo. Né? O tempo todo, aquelas notícias trágicas, aquelas notícias difíceis. Então, isso pode mentalmente também nos fazer mal. Uma outra coisa que faz muito bem para a mente é descobrir o que a gente gosta, os nossos hobbies. E vocês estão percebendo aqui, eu já há algum tempo aqui do meu lado, olha só, tem as minhas plantinhas, né? Aqui, é um hobby que eu descobri. Aí na serra, inclusive, eu tomei muito, especialmente aí na serra, muito gosto com as plantas da Nilza e do Nildo ali da igreja. Eu comecei a ter plantas ali e hoje sempre tenho plantas. Elas embelezam o meu ambiente, deixam o meu ambiente mais aconchegante. É um hobby que eu descobri, que me faz bem. Qual é o seu? É uma pintura? Sei lá, é fazer um desenho? Enfim, o que você gosta de fazer? Porque agora a pandemia nos deu esse contato com a gente mesmo. Então, a gente pode se observar e ver o que a gente gosta de fazer e fazer, né? Uma outra coisa importante, mesmo que a gente fique mais em casa e não se aglomere e coisa e tal, mas vocês sabem que uma rotina é muito importante. Se a gente leva o dia de manhã à noite de qualquer jeito, sem uma certa ordem nesse dia, 1 dia, 2 dias, beleza. Mas depois isso nos deixa mal mentalmente. A gente precisa de uma ordem. A gente precisa de um certo esquema. Talvez observando os horários das refeições, não fazendo isso em qualquer tempo, né? Talvez ter um momento assim para eu, sei lá, me alongar, fazer um exercício, fazer uma
uma caminhada num campo mais tranquilo, onde não tem aglomeração, né? Tomando os cuidados, usando máscara. Eu faço minhas caminhadas, por exemplo. Eu não deixei de fazer minhas caminhadas, mas eu faço a minha caminhada de máscara e eu não vou nos circuitos, né? Eu não vou no calçadão da Praia de Camburi, eu não vou aqui, por exemplo, na beira-mar, aqui, se eu ando na parte ali da água, ali tem um monte de gente que está no fim de tarde caminhando sem máscara e coisa e tal. Eu caminho do outro lado, onde basicamente tem eu, de vez em quando me passa eu tenho máscara, se a pessoa passa sem máscara, eu me afasto um pouco. Enfim, existem maneiras da gente né, achar o caminho de manter uma certa rotina no dia, também na casa. Ter uma rotina nos dá uma sensação de controle, a gente controla um pouco a vida. Quando a gente tem a sensação de que a gente não controla a vida da gente, a gente fica perdido e isso nos faz mal mentalmente. A outra questão importante é uma questão do sono. Isso é batata em qualquer tempo também na pandemia. A gente precisa dormir bem, né? Vocês sabem que quando a gente não dorme bem, a gente acorda pesado, a gente acorda mal-humorado, o dia não rende, a gente perde a concentração. Então, ter um sono apropriado é importante. E aí, o segredo para eu ter um sono bom, talvez não é o mesmo que valha para você. Então, você tem que descobrir um jeito, qual é o melhor horário para você ir deitar, né? Você acorda mais cedo, então, de repente, vai dormir mais cedo. Você dorme melhor com o quarto mais escuro, você gosta de meia luz, você tem que colocar uma musiquinha suave antes, ou você é silencioso, ou você é daqueles que gosta do barulhinho de ventilador para dormir. Sei lá. A questão é que a gente precisa tentar dormir bem, né? Então, fazer talvez um exercício de relaxamento, de respiração antes de dormir. Existem muitas técnicas que estão aí no YouTube, né, em vários lugares que podem nos auxiliar. Uma outra coisa importante, quando a gente está agora nessa pandemia, mais em casa, para a nossa saúde como um todo, especialmente a saúde mental, aproveitar esse momento e se reconectar com as pessoas de dentro da nossa casa, ou até outros. Ano passado eu tive um mês, então já era pandemia, lá na roça, e fazia alguns anos que eu não tinha visto meus tios. Hoje, alguns deles de risco, pessoas de risco e coisa e tal. Eu fui visitá-los. Eu não entrei na casa, eu fiquei a 2 metros e pouco de distância, do lado de fora, sentado debaixo de uma árvore, totalmente seguro. Não dei a mão, porque eu sabia que eu estava em contato aqui, então eu poderia fazer risco. Mas conversei com eles, e lembro até agora da emoção dos meus tios de conversar comigo, e como foi bom conversar com eles, escutá-los, porque, gente, as pessoas de mais idade, elas estão solitárias. Meus pais, lá na roça, também sofrem assim, porque eles estão mais sozinhos, eles têm os familiares próximos, mas falta a igreja, falta a festinha da comunidade, né? Falta aquela dinâmica do dia a dia. Então, aumentou muito o número de pessoas que estão com quadro depressivo, que estão ansiosas e coisa e tal. Assim como você talvez já passou por isso, e assim como eu passei por isso também. E tive que também parar e cuidar de mim para que eu continuasse dando conta daquilo que a vida me exige, em termos profissionais, em termos pessoais. Né? Então, assim, conectar-se com as pessoas que a gente ama, e as que estão dentro de casa especialmente. E aí, aqui eu também coloco um limite. É importante, sim, é legal e oportuno a gente se reaproximar e se encontrar com as pessoas.
Mas quando a gente fica muito mais dentro de casa, está muito mais fechado dentro de casa, a gente não pode deixar, e isso é tão importante para a saúde mental, como se encontrar e reencontrar com essas pessoas, é dar o devido espaço para essas pessoas. Um momento privado para as pessoas. Veja bem, nós estamos todos dentro da mesma casa, e que legal, podemos nos conhecer mais, conversar mais, conhecer melhor o outro, super importante para a mente, a gente se conhecer melhor. Mas eu preciso ter também o meu momento, a outra pessoa precisa ter o momento dela. Por exemplo, talvez tem famílias de vocês que têm adolescentes. O adolescente precisa do momento dele, né? Precisa do momento reservado dele, porque tem coisas que ele não se sente à vontade de compartilhar, nem de mostrar em qualquer momento, de qualquer forma, né? Então, isso também é importante observar. Em todo caso, assim, ó, a qualidade da relação com quem está próximo de nós determina em grande medida o nosso grau também de saúde mental. Acho que esses são, assim, em traços gerais, aquilo que a gente poderia observar como sendo algo saudável, né? E nas questões físicas ainda é importante dizer assim, olha só, comida, hein? Comida é muito importante. O que a gente está comendo? Porque a ansiedade nos leva a querer, às vezes, comer um monte de coisa, e isso vira uma mistura dentro da gente. E eu sempre, filosoficamente, eu gosto de pensar o seguinte, se eu como uma maçã, a maçã, olha só, isso é muito bobo, mas é uma verdade. A maçã é a maçã, e eu sou eu. Então, eu como a maçã, mastigo, engulo. Bom, uma parte líquida, substâncias, energias, a vitamina desta maçã vai ser absorvida e distribuída pelo meu corpo. E aquilo que o meu corpo não vai aproveitar, vai sair e vai ser descartável, vai virar esterco. Mas o restante vira parte de mim. Então, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, vira parte de mim. Então, se eu exagero, por exemplo, na bebida alcoólica, como os índices mostram, muita gente, por estar mais em casa, ansioso e coisa e tal, tem botado a cara na cachaça. No final, essa cachaça faz parte de você, faz parte dos teus líquidos. E aí vem os problemas físicos de saúde, sem falar nos mentais, sem falar nos sociais, porque isso afeta as relações sociais, dentro de casa, com você mesmo, e sem falar da questão espiritual. Tudo mexe com tudo. Né? Então, acho que a questão do que a gente coloca para dentro é muito importante. Vale, de vez em quando, dançar com a vassoura. Eu acho que vale, de vez em quando, colocar uma música quando você está faxinando. Põe uma música. Eu estou escutando uma música suavezinha aqui no YouTube agora, né? Mas, às vezes, quando eu estou fazendo a minha faxina, e até faxina vale para fazer bem para a nossa cabeça e para o nosso físico, vale a gente colocar uma música, sabe? Achar esses meios, esses caminhos aí. Certo? Então, acho que era isso que eu tinha para trazer, terminando no final das contas dizendo o seguinte, a saúde, nesse tempo, a questão da saúde não permite que a gente se isole numa bolha. Então, nós vamos ser afetados. E não deveríamos nos comportar porque não somos Jesus, como aquela história no barco. Aquela tranquilidade a gente deve buscar, mas a gente também deve reconhecer que nós temos a humanidade dos discípulos, então seremos afetados, seremos atingidos, e ok, tudo bem, que bom que eu sinto alguma coisa ainda diante disso tudo que está acontecendo, que bom que eu não saio por aí fingindo que nada está acontecendo. Então, assim, enquanto isso eu acho uma loucura, né? Enquanto todo mundo está usando máscara na rua, eu saio e não uso máscara. Sabe por quê? Porque eu acredito que isso é uma bobagem, porque eu acredito que isso não tem nada a ver.
Aí tem 101 pessoas caminhando, 100 estão usando máscara e eu não uso por causa de minhas crenças pessoais. Quer dizer, esse tipo de autoconfiança, ele não me deixa seguro, sinceramente. Eu prefiro passar pela chatice de usar uma máscara, né? Até por uma questão de comprometimento, de compromisso também com os outros 100 que estão usando, né? Então, acho que essa pandemia está para ir para mexer com todos nós, e eu quero crer, sim, apesar da gente ainda não ver isso muito, mas eu quero crer que a humanidade, depois disso, vai dar um salto de qualidade. E muito disso vai depender de cada uma de nós. Que Deus nos ajude e que cada um ache a sua melhor maneira de ter a saúde integral, espiritual, social, física e mental nesse tempo em que nós vivemos. E que Deus nos ajude. Amém. Amém, Lomar. Muito boa essa reflexão. Ela nos faz refletir por vários caminhos, né, várias direções. E, de fato, nós cuidamos tanto até agora de si e também cuidamos dos outros, né? E ainda temos que enfrentar alguns dias difíceis aí pela frente por causa da situação que nós nos encontramos. Mas valeu, as palavras vão ficar gravadas e quem quiser pode ouvi-las de novo e assim a gente vai nos caminhando aqui então para os finalmente, né? Nosso momento de oração também é importante. A partir de agora, quem está nos assistindo, né, para que chegue a tempo aqui para mim, já podem escrever seus motivos. Antes de eu dar alguns avisos, eu vou passar uma canção que fala do amor, né? O maior mandamento, o maior cuidado que a gente deve ter é o amor, e dentro dessa palavra cabe muita coisa. Leomar volta depois para trazer uma palavra de bênção para nós, né? Daqui a pouco, Leomar volta. Vamos, então, já escrevendo as nossas preces, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, e depois vamos lembrar e compartilhar todos eles. Assim como nós retornamos com a nossa live ao vivo, nesta noite, quarta-feira, depois de 2 semanas, só fechar uma porta que o cachorro do vizinho está muito alto. Tem um vizinho aqui que prende o cachorro nos fundos da casa, e quando ele late, parece que ele está latindo dentro da minha casa. Então, próximo final de semana nós também retornaremos com o nosso culto ao vivo.
Então, eu convido desde já a todos e todas vocês, vamos divulgar até sábado. Então, sábado que vem, às 19 horas, estaremos transmitindo ao vivo pelo Facebook nosso culto do fim de semana aqui na Paróquia Serra. Todos os membros recebem, acompanhem o link para assistir. Também aos que estão de longe, que estão perto, não são membros exclusivos aqui da paróquia, estão convidados a assistir. É só acompanhar no Facebook a partir das 19 horas no próximo sábado. Já partilhei para os nossos membros no dia de hoje, o nosso boletim informativo deste mês, que já saiu fresquinho, e já compartilhei, e logo mais tarde também publico ele no Facebook, então para quem acompanha, segue a nossa página, pode fazer a leitura do nosso boletim informativo lá na página. Enquanto as pessoas escrevem, nós queremos clamar Kyrie eleison, né, bem mencionado pelo Lamar, nós estamos vivendo um luto coletivo e a situação do mundo, a situação de todos nós, ela de fato não é fácil, mas nós temos um Deus que nos cuida, um Deus que nos acompanha e nós devemos sempre também nos dirigir a Ele, clamando pelas dores deste mundo. Assim vou compartilhando, nós já iniciamos o nosso processo de oração, nosso momento de oração, já desde o início da live, e continuamos e queremos então partilhar todas as nossas preces, nossos pedidos, nossos agradecimentos, e oramos depois juntos, cada qual em sua casa, em seu lar, com seus familiares, a oração que Cristo nos ensinou. Mensagem excelente, agradecemos por isso, orientações excelentes para podermos seguir no dia a dia, só agora na pandemia. Obrigado. Obrigado pela reflexão. Oração pelo cunhado, Wagner, que está com Covid e se recupera em casa, e pela vida do Nicolas, que no dia 15, último, fez 16 anos. Agradecer pela saúde, pela família. Agradecer pelo Mateus, que amanhã fará 7 anos de vida. Pequeno Mateus, lá da Eliane, do Marlon. Agradecer pela recuperação da Zélia, mãe do Leomar Knightson, que também passou pelo Covid. Oro pelo seu trabalho no albergue, pastor Leomar. Seu ministério é bênção para a vida de muita gente. Obrigado por partilhar um pouco da sua rica sabedoria conosco.
e sinta-se sempre muito bem-vindo na Paróquia Serra. Grande abraço, Vinícius. Orações pela família, agradecer por mais um dia, gratidão pelo amor de Deus por nós. Agradecer pela vida da filha Alice e do sobrinho Nicolas, que aniversariaram este mês. Pede oração a todos nós e aqueles que estão no hospital ou em casa com Covid ou outras doenças. E gratidão a Deus, a nós dois que aqui estamos juntos. Oração pela família Schneider. Aproveito então a deixa. Compartilhamos com pesar, né? No último domingo faleceu a Zília Schneider, membro da comunidade Nova Carapina. Ela fez aniversário no dia 14, completando os 75 anos, e no domingo veio a falecer por motivos de Covid. E assim eu também, então, coloco em oração toda a família Schneider por isso. A Marta, o Matheus, que eu fiz a confirmação, o Neto e os demais familiares. E compartilho também que na semana passada faleceu o filho da Joselita Gonçalves, membro lá de Aracruz. Esta semana completa 3 anos que ela se despediu do seu marido, que veio a falecer. E na semana passada, o filho dela, por motivo de infarto, também veio a óbito e foi sepultado junto ao seu pai, lá em Novo Brasil, na paróquia de Colatina. Oremos pela família da Joselita, em especial por ela, que sempre nos acompanha. Por todos nós que sofrem emocionalmente, que lutam contra a tristeza e a depressão. Continuo orando pela Vanilda e por toda a minha família. Agradeço por tudo. Agradecer a Deus pela vida e de toda a família. A querida colega, amiga Thelma, lá de Gramado, Rio Grande do Sul, gratidão. Meu pai, completa 80 anos de vida, encontra-se acamado em função de uma queda e trincou a bacia. Temo que Deus o envolva em cura e que Deus continue nos acompanhando neste tempo difícil. Iranildo, agradecer também pela recuperação do Covid e agradece a todos pelas orações feitas quando esteve internado. Orações para o Wilson Clentes e sua mãe Silma, que Deus abençoe sempre. Vinícius ainda pede oração por toda a família, em especial pela tia Delvina Conant, que reside em Rondônia. Oro por paciência, discernimento e esperança para seguirmos com saúde física e espiritual. Davi Schoberg, Velton Diácono, quero te agradecer por convidar o nosso amigo pastor Lemar, trouxe uma bela reflexão. Agradecemos também pela tua vida, né? A Elzira, boa noite a nós dois, também aos demais membros da comunidade, e agradecer pelas orações pela cura do filho Danildo, que passou pelo Covid. O Cineia agradece pela vida e da vida da família, imagino que ela quis dizer isso, pede misericórdia por todos que sofrem com Covid-19 e que elas deixem nas pessoas, as sequelas que elas deixem nas pessoas. Obrigado, Senhor, por tudo. Muitas orações hoje, não quero deixar nenhuma. Parabéns a nós pelo trabalho, obrigado. A gente precisa sempre dessa força. Oração pela professora Maria Lúcia de nosso CEMEI, que está hospitalizada e se recupera do Covid. Participação da Sandra, que ontem fez aniversário, né? Parabéns, Sandra, pelo seu dia. Muita alegria, muita saúde, muita paz nesse seu coração, nessa sua missão na educação. Norma, gratidão pela saúde da família. Nildo, oração pela família da Amanda Rasch, que é prima, que faleceu no dia de hoje. Nós, uma família enlutada. Oremos por ela. Luciné agradece pela vida do baiano Adalto, que completa mais um ano de vida na próxima sexta-feira.
Thelma, mais uma vez, né, agradece. Obrigado, Thelma, amém. Sim, seja, mostra esses caminhos, né, usa essas tecnologias para chegar até vocês com belas palavras, conforto, consolo, reflexão, louvor e oração. Assim como todos participaram, creio que muitos também têm seus pedidos, seus agradecimentos nas suas mentes, nos seus corações, assim como também você, colega Leomar. E assim, juntos e juntas, oramos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja o teu nome. Venha o Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, para sempre. Amém. O meu agradecimento vai para os mais de 80 dispositivos conectados nesta live. Nós não temos ideia de quantas pessoas estão por trás de cada uma delas, né? A exemplo do Nildo, por exemplo, sabemos que tem ele, tem a esposa e a sogra, então já são 3. Imagino que se nós temos uma média de 3 vezes 8, já dá quase 300, 400 pessoas aí nos assistindo, nos acompanhando nesta live. Eu passo a palavra para ti, Leomar, para nos trazer uma palavra de bênção. Que eu vou fazer de forma cantada, mas como são as coisas, né? Quando eu saí da Paróquia da Serra, a gente nem manuseava o WhatsApp ainda, né? Assim, nem tinha esses recursos. Agora, nas orações foram aparecendo aqui as várias pessoas que a gente conhece, né? Da comunidade Felrosa, Nova Carapina, de Jardim Limoeiro, né? Da Paróquia da Serra aí como um todo. Que bacana isso, e a gente pode ter essa conexão, né? Eu vou fazer a bênção de forma cantada com uma canção que certamente vocês também conhecem. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. Amém. Assim vos abençoe o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero vocês sábado à noite, às 19 horas, no nosso culto ao vivo, e na próxima quarta-feira, novamente, com a nossa live. Nos despedindo, cantamos juntos, para quem conhece, Cuida Bem, Senhor. Daqueles